noite a todos. Que bom poder encontrar corações amigos, corações que vão se juntando a gente nessa noite, para a gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E antes de dar continuidade no nosso trabalho, eu vou convidar a todos vocês para que possamos fazer uma prece, silenciando os nossos corações das turbulências do nosso dia a dia. Se alguém tiver com o telefone ligado, por favor, baixar o volume, sem distrair a conversa paralela, para que a gente possa estar conectados com essas energias do bem, da qual nós viemos nos encontros, agradecendo a Deus a oportunidade bendita de poder começar mais uma semana, pedindo a Jesus que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos ajude ao nosso caminho, ao nosso processo, que muitas vezes sentimos desanimados, e que aqui nós possamos encontrar energias necessárias para fortalecer a nossa alma nessa continuidade do nosso caminho. Que assim seja. As reflexões da noite de hoje, nós vamos fazer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, cujo tema desse capítulo é: o meu reino não é deste mundo. Temos um visitante intruso. O tema da nossa reflexão é a vida futura. Estima-se mais ou menos que hoje, no planeta, nós estamos com 8 bilhões de encarnados. Quantos desses habitantes se estende a pensar ou refletir sobre o fim da vida? Desses 8, que cai uma quantidade imensa, quantos desses que já reflete sobre a finitude da nossa existência aqui, material, quantos já assim tende a refletir e encarar o enigma além da sepultura? Será que nós já paramos para refletir qual é a nossa missão, o que nós estamos fazendo, quanto nós estamos aprendendo, quanto nós estamos contribuindo, quanto nós estamos apegados ainda à matéria? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, bem no prefácio, ele vem com um título que nos convida a uma reflexão, essa feita pela doutrina espírita. E o título do prefácio é Rasgando Véus. Que véus seriam esses que ele se referia? O que a gente teria que fazer para esse movimento? E aí, quando a gente começa a refletir sobre as mensagens de Jesus, a gente consegue compreender que o Cristo veio rasgar esses véus, tirar essas dificuldades que a gente tem diante das dificuldades que nós encontramos, principalmente na dificuldade que nós temos muito grande para lidar com essa nossa finitude, porque nós ainda estamos num estágio muito materialista, né? Nós vivemos hoje como se nada fosse acabar. A gente não preocupa com amanhã, com depois. A gente não para para refletir o porquê estamos vivendo certos acontecimentos na nossa vida hoje. E aí o Evangelho de Jesus vem para nos trazer essa boa nova. A doutrina espírita vem ajudar a gente
a rasgar esses véus. Eu lembro que quando aqui cheguei, tinha uma companheira de estudo, e ela sempre falava, é necessário que a gente rasgue os véus, que a gente descortina um pouco disso que a gente imagina ver. E às vezes eu ficava achando que eu entendia o que ela estava falando, às vezes eu não entendia era nada. E aí a gente vai aprofundando. A doutrina espírita, ela não vem para modificar nada que o Cristo disse. A doutrina espírita vem para nos ajudar a ficar mais fácil a compreender a mensagem de Jesus. O que Jesus traria para nós naqueles 33 anos que ele viveu, mas que a gente tem mais assim, né, documentado, os 3 últimos anos? Quais são essas mensagens que o Cristo deixou para nós e que nos envolve a toda essa importância da nossa vida? Kardec deixa bem para o começo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar sobre a vida futura. E depois ele vai trazendo para a gente outros ensinamentos. Mas antes da gente começar a adentrar nas nossas relações, nas nossas vidas múltiplas, nas nossas maiores dificuldades, ele vem nos trazer a mensagem do Cristo da vida futura, que é essa a que mais importa para a gente, porque a gente fica se perguntando o porquê de tanta coisa, mas a gente nunca quer parar para entender o que está acontecendo com a gente. Jesus então vem rasgar esses véus que todos nós temos, alguns mais, alguns menos, alguns véus com muitas dificuldades de serem rasgados, e exige de nós um esforço absoluto para a gente descortinar isso que a gente traz conosco de muito tempo. Então, em diferentes graus, todos nós possuímos esse véu. Em diferentes graus, todos nós temos a dificuldade para tirar esses véus, essa cortina que a gente vai criando através desse mundo materialista que nós estamos imergidos. Muitas vezes nós temos dificuldades pela maneira que nós fomos criados, pela maneira que nós fomos conduzidos, mas todas essas maneiras são comandadas por os nossos sentimentos. E aí, quando a gente começa a olhar a nossa vida e alguma coisa já começa a não fazer tanto sentido, a gente começa a nos questionar o porquê de tantas coisas, o porquê de tantas dificuldades. E quando a gente aprofunda nesses ensinamentos de Jesus, a gente consegue, então, de uma forma mais clara, compreender em nós o que nos limita para essa visão. Então, a única certeza que nós temos é de uma finitude. Porém, por autodefesa nossa, nós procuramos viver a nossa vida hoje sem preocupar com essa vida futura, como se a morte não fosse chegar para a gente. Como autodefesa, a gente vive o materialismo, a gente vive preocupado com o que o outro está fazendo. Olha, eu estou fazendo tanto esforço, estou doando meu sangue aqui e não vai. Olha o outro, passando o outro para trás, né? O outro parece estar vivendo uma vida tão plena, com coisas tão erradas. E aí a gente esquece da vida futura, da qual todos nós vamos fazer parte. Porque Emmanuel diz no livro que a morte segue ferindo sentimentos e torturando inteligências.
ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue sempre. Então, o que ele quer dizer? Que a gente precisa começar a pensar nessa nossa finitude, nessa nossa vida futura. O que nós estamos vendo hoje foram capítulos escritos por vidas passadas. As pessoas das quais nós convivemos hoje, aquelas pessoas que nós temos dificuldades, tanto também aquelas das quais o nosso coração tanto se afiniza, são pessoas que já tiveram o nosso enredo lá atrás. E qual é o enredo que nós estamos construindo para o futuro? Qual é o cenário que nós estamos programando para essa nossa vida futura? Porque a maioria das vezes, se não todas as vezes, a gente só se lamenta do que a gente não tem, porque a gente olha sempre para a falta. A gente olha sempre para o triste, a gente olha sempre para as dificuldades, mas a gente não se atenta em sair um minuto e se enxergar de fora de algumas situações, para compreender também qual o meu papel nisso. O que eu posso fazer para que isso possa melhorar? Então, nós não pensamos muito nessa vida futura. E é uma realidade de todo mundo. Ou alguém aqui vai ficar para semente, não vai embora e vai continuar. Tem alguém aqui que consegue? Acredito que não, né? Então, nós precisamos já começar a estruturar essas nossas linhas de raciocínio do que nós estamos fazendo no hoje, para a gente conseguir planejar uma vida futura melhor, com menos dificuldade, com relacionamentos menos agressivos. Em conversa com Pilatos, quando Pilatos vem e questiona Jesus: vós sois rei? E Jesus responde: vós dissestes, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus queria dizer para a gente? Todos nós em humanidade, nós estamos aqui passando por uma situação, porém, o nosso reino, o nosso encontro, não é aqui, porque aqui é material. Jesus não veio disputar reino materialista. Jesus veio dissipar a mensagem de Deus. Ele veio como mensageiro, trazer para nós as mensagens para que o nosso caminho ficasse mais leve. Então, quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, ele rasga esse véu da finitude. E aí ele nos conforta com a mensagem de que não é aqui que acaba, que nós temos uma continuação. Jesus vem trazer para a gente a mensagem que as dificuldades que nós trazemos hoje, talvez já foram plantadas por nós em outras épocas, ou também estamos construindo pontes mais fortalecidas para próximas vidas. A vida futura é considerada como esse ponto central, porque naquela época os judeus acreditavam que era uma forma muito materialista que tinha de ter a recompensa das leis de Deus. E eles acreditavam também que os anjos eram assim pessoas privilegiadas da criação. Hoje nós já temos conhecimento que todos nós que estamos aqui estamos também caminhando para sermos espíritos puros. É meio engraçado pensar que um dia a gente pode ser espírito puro, se a gente for analisar essa faixa vibratória que a gente se encontra.
quando a gente liga um jornal, quando a gente vê uma notícia de crueldade, quando a gente vê parecendo que as guerras, ao invés de cessar, elas parece que aumentam, e a gente fala, gente, que espécie de espírito puro vai ter a terra? Mas nós não devemos perder a nossa fé, porque o nosso caminho evolutivo está se traçando aos poucos. Hoje nós já conseguimos identificar em nós sombras e dificuldades. Então, assim, eu lá no meu íntimo, em qualquer dificuldade que eu tenho, talvez só para mim, mas muito para mim, talvez só dormindo, mas eu reconheço que eu sou vingativa, que eu sou avarento, que eu sou materialista, que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso. Esse movimento é muito pequeno, mas a gente está dando os primeiros passos para esse caminho, para essa vida futura que nos aguarda, que nos espera. Então Jesus vem nos dizer que há um mundo de justiça, aonde a justiça de Deus segue o seu curso, e toda a nossa ação no bem encontra recompensa. Então nós compreendemos que é através dos nossos esforços com a gente mesmo, é trabalhar em nós as maiores dificuldades que nós já conseguimos compreender que nós já temos. Porque às vezes a gente está num momento que a gente não consegue nem compreender uma dificuldade. Quem já conversou com alguém e falou, eu não tenho defeito nenhum, né? Sempre tem um espírito missionário por aí, evoluidíssimo. Não é o meu caso e talvez o de vocês. Nós que compreendemos que nós ainda estamos nesse estágio, nós conseguimos já compreender que nós temos muito a fazer. Mas aí no livro Nosso Lar, André Luiz vai contar a trajetória dele, né? E nos trazer a mensagem da continuidade da vida no plano espiritual. Então ele nos conforta, ele vem trazer o conforto de que nada acaba no túmulo. E esse livro foi psicografado há 80 anos atrás, aonde estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E ali ele traz para a gente como que há uma mobilização dos mundos em ajudar os mundos em dificuldades. Quantos espíritos foram deslocados para ajudar o nosso planeta energeticamente, auxiliando aqueles desencarnados. Várias famílias que ficaram, crianças, quantos sofredores, quantos desencarnados em processos de muito sofrimento. Nós passamos por isso também agora na Covid, onde nós tivemos essa mobilização do mundo, e aonde também nós sabemos que essa transição planetária que estamos passando, também há aqui espíritos de mundos maiores para nos auxiliar. Basta a gente ver a quantidade de criança com um conhecimento vasto, a consciência que as crianças já estão nascendo, a consciência que nós hoje já estamos querendo adquirir. Pode ser que muitos de nós ainda não conseguimos adquirir, porque nós ainda temos dificuldades. E a gente deve olhar para o outro, que tem uma dificuldade talvez maior do que a minha, e olhar com compreensão. Porque Jesus também dizia que não podia se cobrar muito dos discípulos, porque eram pessoas encarnadas, pessoas que estavam em processos também de aprendizado. Imagine nós, que sim, somos discípulos de Jesus, desejosos de estar na fileira um dia do Cristo, mas temos as nossas dificuldades. E aí é olhar para o outro, que às vezes a gente consegue ver uma dificuldade assim, muito diferente da nossa,
e acreditar que Ele também vai chegar. Porque nós já aprendemos que todos vão chegar quando todos chegarem juntos, né? Esse é o papel. No livro Nosso Lar, André Luiz vem relatar pra gente que não é ócio o mundo espiritual. Quem aqui está com intenção de morrer para ficar na mordomia, debaixo de uma sombra de mangueira, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Se tem desejo de progredir, a gente vai ter que trabalhar muito. Mais do que a gente trabalha aqui, mais do que a gente trabalha aqui. Os bônus horas são suados para ser conquistados, né? Através das mensagens trazidas nas obras dos benfeitores espirituais. Então a gente consegue compreender que o nosso caminho para essa vida futura é agora. Que a nossa finitude não vai ficar no túmulo, que nós teremos uma continuidade, que a nossa alma, ela abrange toda a misericórdia, porém não sem esforços. Quando Nicodemos vem até Jesus, que era um doutor da lei, isso é uma leitura minha, muito particular. Outras pessoas podem fazer outro tipo de leitura, porque é interessante isso, né? Quando a gente lê, cada um tem uma visão. Na minha visão, Nicodemos tinha certeza que Jesus era o mestre. E ele tinha um desejo incrível de seguir Jesus. Porém, ele era extremamente materialista. Ele era um doutor da lei, ele vivia de regalias. Quando Jesus convida ele, larga tudo e me segue, ele fica desesperado. Como será? Lá vem de novo o visitante, na blusa. Quando ele fala, larga tudo e me segue, e ele se desespera, será que nós largaríamos tudo para seguir o Cristo hoje? Então, ainda hoje nós temos muitas dificuldades de seguir Jesus, de seguir os ensinamentos do Cristo. E aí Jesus responde para ele, né? Porque ele vem e pergunta para o Cristo: como é possível entrar no reino de Deus? E aí Jesus responde: para o homem entrar no reino de Deus é necessário que nasça de novo. Como? O homem daquele tamanho, de 60 para mais, não sei a idade de Nicodemo, como que ele ia entrar na barriga da mãe? E aí Jesus nos traz a revelação da reencarnação, da continuidade da vida. Não é voltar na mesma mãe, na mesma barriga. É ter uma nova oportunidade de refazer o caminho, de recomeçar. Então, essa passagem, essa mensagem do Cristo, ela está lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma mensagem que não pode sair do nosso coração. Porque apesar de qualquer dificuldade que nós estejamos enfrentando hoje, nossa vida futura está garantida. Como? Aí é com cada um. Como que eu estou escrevendo o meu novo capítulo? Quem que eu estou colocando na minha história? Com sentimentos bons e ruins. Porque é necessário que se nasça de novo para ter o reino de Deus. Que bom que a gente tem essa oportunidade de voltar, de poder fazer diferente, de recomeçar sempre. E Jesus, né, fechando a mensagem dele, trazendo a certeza da reencarnação, da ressurreição, do Espírito vivo depois do túmulo, ele vem e escolhe Maria Madalena para ser a mensageira da ressurreição. Uma mulher que ninguém apostava nela.
E aí ele mostra para a gente a recompensa. Que a recompensa de Deus não é material. Ele recompensa Maria Madalena pelos esforços que ela fez para abandonar as sombras que havia dela, para seguir o Cristo. Então é com essa certeza que nós temos que seremos compensados, recompensados daquilo que a gente puder fazer de bom. Nessa semana que vai se aproximando, né? Aqui, que a gente começa a lembrar dos dias de finados, que a gente traz em nossos corações aqueles que já foram, que nos são muito caros. Às vezes nos vem no coração, a gente fica saudoso, emotivo, a gente chora. Tá tudo bem chorar, viu, gente? Tem gente que fala, o espírita não pode chorar. Mentira! Nós não podemos nos revoltar, mas sim o choro de saudade através de uma lembrança. A gente traz vivo na memória aqueles que já foram antes de nós, os momentos que nós passamos, o quanto nós podemos dividir com eles. Eu sempre comento aqui que o desencarne da minha mãe, para mim foi muito bonito, porque a minha mãe pôde ir embora junto com todos nós, com 5 filhos, em cima da cama dela. Então, assim, aquele dia para mim não é um dia de tristeza. Eu tinha uma certeza absoluta que os nossos fios do amor não acabariam ali, que nós somos ligadas através dos sonhos, através das mensagens, através de uma música que toca, às vezes de alguma coisa que eu faço na máquina e eu lembro, nossa, olha, minha mãe fazia isso, de uma comida que eu sinto vontade. Nós estamos ligados pelo fio de amor daqueles que já fizeram parte da nossa história, sejam eles nossos pais, nossos filhos, nossos amores. Nós estamos sempre ligados e conectados, porque esse fio não cessa no túmulo. A continuidade da vida, ela é uma certeza para nós. Nós não temos mais dúvida de que não é preciso nos revoltar perante a partida breve daqueles que foram antes de nós, porque todos nós iremos nos reencontrar. Talvez pode levar um pouco mais de tempo, através das construções das nossas histórias, mas estamos todos ligados. Então que nessa semana a gente possa trazer esses nossos entes queridos para o nosso coração, honrando a memória deles com muita gratidão. Gratidão por eles ter feito uma passagem na nossa vida, mesmo que breve, ou uma passagem longa, uma passagem de aprendizado dolorido. Às vezes fica, né, uma mensagem dolorida nisso, que a gente possa compreender que todos nós iremos nos reencontrar um dia, porque o objetivo do Cristo é que todos nós nos tornemos espíritos puros. É quase engraçado ouvir isso, mas esse é o nosso objetivo. Então que nós possamos confiar na vida futura e trazer no nosso coração a esperança que dias melhores virão e que o reino de Deus não é aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou convidar a vocês a fazer uma oração para a gente encerrar, pedindo a Jesus a espiritualidade amiga que aqui se encontra, a todos os encarnados e desencarnados que foram trazidos nessa noite de hoje, que nós possamos, através dos nossos esforços diários, fortalecer a nossa fé
na imortalidade do nosso ser, que não se finda, que é desejoso de melhora. E te pedimos, Jesus, ser conosco, onde as nossas forças se fizerem fracas. Graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.